Pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula, né, de banco de dados, né, do básico ao avançado. E nessa aula a gente vai falar sobre o diagrama entidade-relacionamento. Então a gente começou, foi uma evolutiva, então primeiro nós começamos identificando o que é entidade, o que é atributo, o que é chave primária. Na sequência, nós fizemos o diagrama simples mostrando os tipos de relação que existe, né? Então, os dois símbolos das entidades, porque elas têm que ir no singular e não no plural, o que determina se ela está no singular ou no plural é o 1 ou o N que vem na frente dela. Depois eu mostrei para vocês o diagrama composto, onde é a relação de mais de duas entidades, né? Então você mostra lá o relacionamento 1 para N, N para 1 e assim por diante. E agora chegamos aí ao diagrama entidade e relacionamento. Para que fique entendido, o diagrama entidade-relacionamento, ele é uma prévia do que será o banco, ele ainda não é o diagrama definitivo do que vai ser o futuro banco de dados, tá? Ele é uma prévia, a gente poderia falar que ele é um rascunho do que vai ser o banco de dados. Ainda faltam algumas etapas para ser o documento final de banco de dados, né? O modelo entidade-relacionamento, ou o modelo lógico do banco de dados. Então, aqui, esse seria um exemplo de um diagrama entidade-relacionamento. Basicamente, ele é um diagrama composto, aonde eu coloco os atributos, tá? Pode ver que aqui em projeto, por exemplo, eu coloco lá o ID, que seria o código, o nome, resumo, e ele vai colocando aqui dentro quais são os atributos. Para ficar melhor visualmente, eu costumo fazer na bolinha, colocar um número, né? E colocar um diagrama não, uma legenda informando de projeto, o que é o 1, o que é o 2, porque visivelmente fica melhor de montar, mas assim seria um exemplo também que é válido na criação, lembrando que isso aí é um rascunho, né? Uma prévia do que será futuramente o banco de dados, perfeito? Nessa aula eu vou deixar duas atividades, vou colocar duas atividades e fazer a correção das duas. Então eu vou colocar na tela, né, o primeiro, então vamos lá, deixa eu mudar aqui, colocar o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício ele fala o seguinte: uma transportadora aérea pretende implementar uma base de dados com a seguinte informação. A transportadora tem vários aviões, cada avião tem para além da matrícula um nome, a marca do avião, o número de lugares e indicação de sua autonomia. Deixa eu pôr para cá para ficar visivelmente melhor. Na transportadora trabalham vários pilotos, cada avião faz vários voos, cada voo deve ter pelo menos a indicação de data e hora em que se efetua dos locais, deixa eu colocar também, porque senão você lê fica esquisito, né? Os locais de partida e destino. Cada voo tem um dado avião e é pilotado por um piloto. Quais são os passos, né, que a gente utiliza para transformar isso num diagrama entidade-relacionamento? Então, o primeiro passo seria a identificação da análise dos dados, né, identificação de entidades. Então, entidades, atributos, né, e chaves. Então é a primeira parte que a gente cria, né, quando vai fazer um diagrama entidade de relacionamento. A segunda parte seria a parte de análise. Lembra que quando eu falei para vocês, olha o sinal aí, deixa eu tocar o sinal, a gente já continua. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, né, quando a gente estava falando sobre identificação, que a gente tinha entidades e atributos tanto implícitos, né? Deixa eu colocar aqui minúsculo, implícitos e explícitos. Eu não lembro se eu acho que implícitos é com N, se eu não me engano é com N. É com N? Não, acho que é com N mesmo. Mas me perdoem aí se eu estiver cometendo equívoco. Então, o que são as entidades ou atributos explícitos? Vamos começar pelos explícitos, né? Aqueles que estão sendo falados aí no texto, né? Então, eu quero cadastrar, lembra a questão do verbo, sempre vem depois do verbo. Então, cadastrar, alterar, consultar, armazenar, gerenciar, sempre depois disso vai estar, depois do verbo vai estar provavelmente a entidade, tá? E aqueles que, por exemplo, ele fala que ele me interessa o RG, o CPF e o nome. Mas será que só cadastrando uma pessoa com CPF, RG e nome resolve o problema naquela situação? Então aí você vai fazer a parte de análise que você pode ampliar a quantidade de atributos, definir mais que uma chave primária e assim por diante. Depois, entender quais são os relacionamentos.
né? Deixa eu pôr grandão aqui. Os relacionamentos. E como é que a gente faz isso? Através do diagrama, perfeito? Então a gente monta o diagrama para que a gente defina quais são os relacionamentos baseado no que está no texto. E por fim, a gente constrói, né, o diagrama entidade relacionamento, que já é com todas essas informações. Então o primeiro exercício aqui, eu estou colocando, fiz a leitura com vocês. Então a primeira parte seria a identificação de entidade e atributos, e as chaves, né? Depois análise, se você vai aumentar, se tem alguma entidade que não está aparecendo, se tem algum atributo que não está aparecendo, é importante. Depois você começa a montar o diagrama baseado na sintaxe que está no texto, né? E no caso aqui, a transportadora tem vários aviões. Só que a gente viu lá na aula também de identificação que transportadora é para quem nós estamos fazendo aí o banco de dados ou a documentação. Então ela não é uma entidade, eu não posso considerar isso na hora de montar lá, né? Então cada avião tem para além, aí você vai montando, identificando quais são as entidades, quais são os atributos e chaves, e depois você monta o diagrama baseado naquele exemplo que eu passei anteriormente. Então, nesse momento do vídeo, você dá uma pausa, tenta realizar a atividade, lembrando que o que você faz não tem que ser idêntico ao meu, tá? Da correção. Por quê? Porque cada pessoa tem uma visão diferente. Geralmente, exercício de banco de dados a gente faz em grupo, porque cada um mostra a sua visão, né, do que está observando naquele exercício, e aí chega-se a uma conclusão. Como a gente está fazendo isso para aprender, então não se apegue a isso, mas não ficou igual, o objetivo não é isso. É importante que você chegue lá no primeiro exercício em 50%, 60% do que está lá, que vai ser mostrado para vocês, tá bom? Então dá uma pausa no vídeo agora, na sequência nós fazemos a correção. Então se você deu a pausa no vídeo, depois que você deu a pausa no vídeo, efetuou o exercício, nós vamos para a correção desse exercício, perfeito? Então aqui, ó, esse aqui é do outro exercício, peraí. Então vamos lá. Então aqui ficou assim, né? O piloto pilota um avião e um avião realiza um voo. E aqui eu coloquei lá os atributos, né? Sendo que aqui no diagrama eu só mudei a cor para identificar o que é chave primária. Eu até coloquei no primeiro aqui, mas não coloquei nos outros. Lembrando, a ideia não é que fique igual, a ideia é que você chegue a 50%, 60% do que está aí, porque como eu disse, eu venho falando durante o curso, só a prática, né, que vai trazer para você, na hora que você faz uma análise de estudo de caso, você já conseguiu matar algumas coisas de formas mais simples, identificar de forma mais simples, perfeito? Agora nós vamos aí para o nosso segundo estudo de caso. Então, deixa eu colocar aqui no segundo estudo de caso. Então vamos lá. A empresa CIA Imóveis é organizada em departamentos, cada departamento tem um nome, um número, sua descrição. Um departamento pode ter diversas localizações. Então já sabemos que a empresa CIA não é uma entidade porque ela é para quem nós estamos desenvolvendo o banco de dados, perfeito? Um departamento controla um número de projetos, cada qual com um nome, um número. São armazenados o nome do empregado, matrícula, endereço, salário, sexo e data de nascimento. O empregado está associado a um departamento. Opa, tocou o sinal de novo, hein? É bem na hora da aula, tá vendo? Vou esperar só passar para não atrapalhar aqui você escutando aí do outro lado. Então, mas pode trabalhar em diversos projetos, não necessariamente controlados pelo mesmo departamento. Deve-se saber o número de horas semanais que o empregado trabalha em cada projeto, bem como o supervisor direto de cada empregado. Cada empregado pode possuir vários dependentes, devendo-se saber para cada dependente o nome, o sexo e a data. Dependente, para quem é solteiro, pai e mãe, para quem é casado, esposa e filho, se tiver, né? Então, você vai fazer o mesmo processo, aquelas etapas do exercício anterior, dá uma pausa agora no vídeo e na sequência a gente faz a correção. Então, creio que você já fez aí, deu a pausa no vídeo, né? Fez o teu exercício, vamos para a correção do exercício, tá ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, então deixa eu só pôr aqui para cima, opa, por que não está aparecendo aqui? Exibir coleção, ficou cortado um pouquinho aqui em cima, mas tudo bem. Então aí a correção, né? Eu faço sempre com essa
eu sempre esqueço o nome, não é diagrama, é legenda, né? Para ficar mais fácil, porque se você escreve dentro das bolinhas, fica muita coisa uma em cima da outra e fica ruim de acessar, né? De visualizar. Então aqui nós temos aí o projeto, os atributos de projeto, código, nome, horas trabalhadas, de departamento, né? Tem código, nome e descrição. O de dependente, né? Nome, sexo, data de nascimento, código, empregado, grau de parentesco, código, e o empregado que tem todas as informações aí a respeito dele, tá? Lembrando, não é para ficar igual, existem várias outras formas de se fazer esse exercício. Por quê? Porque vai muito da interpretação que você dá para o estudo de casa. Então, por isso que a leitura e a interpretação de texto em banco de dados ela é importantíssimo, porque muitas vezes a equipe não vai poder estar com o analista desenvolvedor. Ele vai gerar documentação, ou vai fazer uma reunião, vai apresentar para a equipe, ou ele vai transformar isso em texto e apresentar para a equipe. E geralmente a gente observa, cada pessoa do grupo tem as suas observações para fazer em relação àquilo, junta-se tudo e quando, olha, esse ponto aqui é comum a todos, então a gente pega, esse aqui vai ser uma entidade, esses são seus atributos. Olha, essa entidade aqui realmente eu acho que não é, então o outro eu também acho que não é. E aí fica esse debate para poder se definir se aquilo é uma entidade ou não, se aqueles são os atributos vão ser aqueles mesmos ou não, e assim por diante. Deixa eu só ver um negócio aqui, dependente, perfeito, aqui tá ok. Então, fizemos aí 2 exercícios para a prática, né? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Se precisar, de repente eu posso fazer até mais uma aula fazendo essa explicação, montando essa explicação para vocês com outros exercícios. Se quiser mais exercícios para a prática, pode me mandar um e-mail, eu mando o documento para você e te ajudo também nas correções sem maiores problemas. O importante é você já conseguir definir o que seria esse rascunho e até entender o que é esse rascunho do banco de dados, que é o diagrama entidade relacionamento, tá bom? Se você curtiu a aula, deixa o seu like, assine o nosso canal, ative o sininho aí para as notificações e te espero aí na próxima aula, onde vamos falar sobre normalização. Perfeito? A gente vai entender o que é o conceito de normalização até para conseguir chegar ao diagrama final, né, que é o modelo lógico do banco de dados, que é o modelo entidade relacionamento, tá bom? Espero você na próxima aula. Até mais.